Vamos começar então a nossa aula de hoje. Nós estamos agora na parte prática, né? O aconselhamento na prática. E aí, então, cada aula nós estamos dando um número diferente, apesar de ainda estarmos tratando das questões pessoais. Então, aula 6 sobre a questão da exaltação do eu, né? A soberba, aquela coisa toda. Na aula 7 sobre a ansiedade. E hoje vamos tratar ainda sobre ira e amargura. Para começarmos, irmãos, né, a tratar do assunto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, uma introdução, em 2 textos. O primeiro texto que se encontra lá na epístola de Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler aí a partir do verso 25. Apesar que o foco vamos dar no verso 31 e 32. Mas vamos lá. Diz assim Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí ele vai dizer assim no 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para fazer com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para, o que está escrito aí? Edificação, conforme a necessidade. E sim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí o verso 31 aqui de Efésios 4, né? Que é o que eu quero chamar a atenção, ele diz, longe de vós toda o quê? Amargura e cólera, e que mais? E ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. E Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ótimo. Nós vamos trabalhar com o tema, mas se você guardar aqui, basicamente, o verso 31, verso 32 de Efésios 4, você que está acompanhando o curso desde o começo, só com esses 2 versos aqui, você já tem, quando se trata da mudança, né, bíblica, de como mudar biblicamente, você já tem aqui elementos para que você coloque aí na coluna lá do despojar e elementos para você colocar aqui na coluna do revestir. Né? O verso 31 vai tratar claramente daquilo que você tem que deixar, daquilo que você tem que despojar. Lembra aí, ó, no verso 22, né? Eu vou ler o 20, a partir do 20. Ó. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é de fato que tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos o quê? Despojeis. Essa aqui é uma palavra-chave no tratamento aí do aconselhamento bíblico. Despojar. Então, vos despojeis do quê? Do velho homem, que se corrompem segundo os desejos do engano, concupiscências do engano. E vos renoveis, outra palavra importante, né? Palavra-chave aí, renoveis no espírito do vosso entendimento. E a terceira palavra, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, a mudança bíblica exige o despojamento, uma renovação de mente e um revestir. Né? Então, tudo aquilo que não presta, todos os defeitos você lança fora e todas as virtudes você se reveste. Né? Então, essa é a dinâmica da mudança bíblica. Né? Então, a solução que eu quero já apresentar para você, nós vamos fundamentar isso, mas o verso 31 diz, você que é nervoso, um pouco nervoso, né? Irado, furioso, né?
estupim curto ou sem estupim, né? Então, vamos lá. Qual que é a solução bíblica para você? Primeira coisa, ela fala que você tem que despojar. Verso 31 diz, longe de vós todo o quê? Amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e bem assim toda malícia. Então, despojar disso. E qual que é a solução? Revestir do quê? Verso 32. Antes, revestivos do quê? De bondade, de compaixão, de perdão. Ok? Então ele diz, antes seja para com os outros benignos, bondosos, né? Compassivos, cheios de compaixão, de misericórdia, perdoando-vos uns aos outros. Então, nós vamos, aqui você já tem a ideia, qual que é a visão bíblica para tratar a questão da amargura, da ira, da cólera, da blasfêmia e da malícia. Quando alguém chegar com esse tipo de problema, solicitando aí ajuda, então você já tem aqui a resposta daquilo que tem que ser despojado e o que tem que ser revestido. Só que é lógico que tem muita coisa e é por isso que nós vamos estudar um pouco mais. Um outro texto que eu chamei a sua atenção aí para início de conversa é Tiago, capítulo 1. Vamos lá para a epístola do pastor Tiago. Filho de Maria, irmão de Judas e meio-irmão de Jesus. Vamos ver o que ele diz aí. Tiago, capítulo 1, verso 19. Ele diz assim, acompanha a leitura. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. E por que isso? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí ele continua, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, mais uma vez, ele diz que esse irar é fruto de impureza e maldade, então você tem que despojar disso. E o revestir, ele diz, acolhei o quê? A mansidão, né? Que é poderosa para salvar a vossa alma, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Então, quando nós sintetizamos cólera, ira, fúria, raiva, mesmo blasfêmia, malícia, que aí entra o sarcasmo, né? Aquela postura de, quando você está irado, você acaba, o desdém, toda aquela situação de menosprezo, né? Nós vemos que podemos sintetizar aqui para facilitar entre ira e amargura, tá? E todos aqueles, o que vai mudar aqui os termos e tudo mais é relacionado à intensidade. Eu posso ficar nervoso, se a intensidade um pouquinho maior eu fico com raiva, se a intensidade um pouco maior eu já fico colérico, se a intensidade é um pouco maior, aí eu vou para a ira propriamente, e a fúria, e aí sabe-se lá Deus que para onde mais esse negócio vai. Então é a questão de entender. Mas os pecados que nós vamos tratar estão aqui sintetizados na questão da ira e da amargura. Por quê? Porque são dois pecados que nascem da mesma circunstância. É uma moeda só. A ira é um lado, a amargura é outro. Uma das definições que num curso, né, sobre aconselhamento que eu aprendi, sobre ira e amargura, que vou apresentar agora, para mim fez muito sentido. A questão é que a ira, ela se manifesta para fora. É uma explosão. Enquanto que a amargura refere-se ao mesmo pecado. Só que ela se manifesta para dentro. É uma implosão. Através de ressentimento amargo. Né? Então, a mesma situação ela pode produzir ou a ira, que é quando você explode, que é para fora, ou aquela mesma situação pode gerar em você
um rancor, uma amargura, um amargor de alma, uma tristeza que faz você não explodir, só que dentro do seu coração você já matou aquele cara que te amargurou. E que vai ali suavemente ser alimentada essa amargura, né? Como se fosse um broto, é assim que Hebreus trata, né? E que tem hora que vira uma sequoia, vira um baobá, né? Aquele brotinho de amargura se transforma ao ponto que aquele negócio está ali dentro, ninguém está vendo. Você olha para a sua cara assim, parece que você é a pessoa mais plena do mundo. Só que você está ali corroendo por dentro. Assassinando a pessoa. E às vezes até pensando em como que você vai fazer isso. Né? Como que você vai aplicar da vingança. Então é um negócio mais duradouro. Mas é o pecado igual. A diferença é que um se expressa para fora, o outro para dentro. Tudo bem até aqui? Então nós estamos tratando de sentimentos que a Bíblia apresenta como pecaminosos. Tem gente que você fala assim, ai, fulano é muito nervoso, qualquer coisa ele explode. Tá? Só que aí explode, dali 5 minutos o cara tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O outro não, mas o coração dele está tão cheio de amargura que ele fica com esse ressentimento amargo, às vezes por décadas. Às vezes o cara cresce, mora para outro lugar, muda e tal, não sei o que, só que aí depois ele volta, depois não sei quantos anos na casa do pai, na casa da mãe, com uma festa de Natal, aí ele encontra lá o primo, a prima, sei lá, o cunhado, e aí aquele negócio volta à tona. Porque a amargura ela tem essa capacidade de ser mais longa, mais duradoura. Né? Mas nós vamos entender isso aqui um pouquinho. Então, os dois pecados nascem sempre da mesma circunstância. Então, ambos, a ira e a amargura, são duas manifestações da ênfase no amor próprio. Ou quando eu explodo a ira, é porque eu não aceitei aquela situação, aquele confronto, ou aquele questionamento, ou aquela oposição, eu me senti ameaçado, né? Aquela ideia do foge ou luta, né? Então, na verdade, eu considero que eu não sou... eu não posso ser alvo da injustiça dos homens. Então eu me levanto contra, porque aquilo é uma injustiça, onde já se viu uma coisa dessa? Né? Ou se é amargura, a mesma coisa. Eu não tenho a explosão, mas no meu coração eu produzo a vingança, porque eu acho que aquilo que ele fez não foi justo para comigo, aquilo lá me envergonhou na presença das pessoas, e até por conta do meu jeito de ser mais retraído, mas aquilo eu vou ficar alimentando ali com ódio, com raiva, com ressentimento, e que é tudo fruto do meu amor próprio. A Bíblia vai dizer que o grande problema nosso são as concupiscências da carne, os desejos da carne. Né? A Bíblia nunca trabalha com a ideia de você amar a si mesmo. É sempre amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Mas ela nunca diz ame a si mesmo. Em nenhum lugar. Por quê? Porque isso aí já é ponto passivo. Todo mundo se ama. Ninguém se odeia. Na perspectiva bíblica correta. Não. Mesmo quando a pessoa entra numa autodestruição, ou num processo de autodestruição, é porque ela está com tanta raiva da situação, que às vezes ela coloca sobre si a autocomiseração para que os outros fiquem com dó dela. Mas é fruto também do amor próprio. Essa é a nossa luta. Por isso que a Bíblia diz, fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Jesus nos diz, quer ter vida? Morra. Morra para si. Negue-se a si mesmo. Esse é o padrão bíblico. Negar a nós mesmos.
Aí sim experimentaremos a boa, perfeita e agradável de Deus. O problema é que nós não queremos morrer para nós mesmos. Eu sempre tenho dito isso, já há quase 30 anos, né? Nós fazemos parte de uma geração que é a geração do direito distorcido. A gente só tem direitos. Você vai pensar, todos os nossos conflitos estão relacionados porque o meu eu tem que estar num lugar de destaque. Seja problema conjugal, seja problema relacional, seja a questão do trabalho, seja... Eu desprezo princípios bíblicos da soberania, da grandeza de Deus, de estar contente com aquilo que o Senhor tem me dado. Não. Eu quero ser o cara que vai resolver o problema desse mundo, essas injustiças todas. Jesus não te chamou para fazer isso. Nenhum lugar está para você fazer isso. É lógico que, no depender de você, você vai abrir a boca em favor do oprimido, do necessitado, do órfão, da viúva, como característica da verdadeira religião, mas não para exaltação do seu próprio eu, mas sim por amor ao seu próximo e a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos quem é o Senhor da nossa vida, é aquilo que nós falamos há 2 aulas atrás, né? Que pode ser, quem que é o Senhor da sua vida? Pode ser você mesmo, pode ser as riquezas, pode ser as outras criaturas, qualquer coisa, ou somente o Senhor. Romanos capítulo 1, que nós lemos lá no verso 25, que diz que o homem transformou a verdade de Deus em mentira e por isso adora a criatura ao invés do Criador. O texto que tratamos semana passada, que fala como vencer a ansiedade, Jesus vai usar no contexto que não dá para você servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Lembra disso? Por isso, se você serve a Deus, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Deus sabe da sua necessidade e Ele vai te suprir. Agora, se você ama a riqueza, a ostentação, né, o reconhecimento humano, aí você vai ficar preocupado. E isso vai gerar ansiedade. A nossa ansiedade, nós que causamos, porque a ansiedade aponta para quem é o nosso Senhor. Eu quero ter mais que o meu vizinho, quero ter mais que o meu irmão, mais que o meu primo, mais que o meu tio, mais que o meu pai. Né? Então aquilo gera. Mas por quê? Porque o Senhor da minha vida não é o Senhor. Deus. Ou a riqueza, ou a mim mesmo, né? Ou qualquer outra criatura. Então, quando reconhecemos quem é o Senhor da nossa vida, nós podemos reagir às provocações, às provações ou provocações com alegria ao invés de ira ou amargura. Esse é um padrão extremamente na contramão, né? E mesmo como cristãos, muitas vezes nós não aceitamos isso. Jesus diz assim, se vos perseguirem, e mentirem, falarem mal contra você, exultai, você é bem-aventurado. Olha que padrão maravilhoso. Abra lá a sua Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 5. No verso 10 ele diz, Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você quer fazer as coisas certas, ninguém quer. E aí você é perseguido por causa disso. Porque deles é o reino dos céus. E ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Você está agindo corretamente. Você teme a Deus, você quer agir de acordo com a justiça, você está fazendo o que é certo. E por que você está fazendo o que é certo? Porque você está fazendo algo para glorificar a Deus? As pessoas vão se injuriar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão apontar o dedo, vão mentir a respeito de você. Aí o que você faz? É uma provação e uma provocação. Aí o que você faz? Aí você compra a briga. Ou você cria amargura no coração. Aí o que Jesus manda você fazer? Olha aí. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
É por isso que eu digo que nós vivemos um cristianismo muito longe do verdadeiro cristianismo. Nós vivemos um cristianismo sem Cristo. Porque o nosso cristianismo é um cristianismo muito mais inclinado para Che Guevara, que sai na porrada para resolver os problemas, do que o cristianismo bíblico, do verdadeiro Cristo. Do Cristo que mesmo quando foi alvo de todas as mazelas, injustiças, perseguições do homem, ainda orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí a Bíblia diz que eu tenho que seguir esse padrão do meu mestre. Só que eu falo: não, mas e a minha justiça? Eu não. E aí nós lemos lá em Tiago 1,19 que nós devemos não irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar bravo. Deus não vai ser justo e aplicar a justiça dele na sua vida porque você ficou bravo. A sua ira não produz a justiça dele. A sua confiança, dependência nele, sim. Quer ver um outro texto importante? Romanos 12. A gente vai citar esses textos depois mais para frente, mas já para ir fazendo as conexões aí. Romanos capítulo 12. Vamos ler aí, ó. Verso 16. Vamos ler a partir do 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o quê? Mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Perante quem? Só perante aqueles que são bonzinhos com você. Não, com todos os homens. E aí veja agora, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí verso 19, que aí é uma porrada na ira, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, joga a ira de lado. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos. Eu sou o justo juiz. A vingança me pertence, sou eu que vou aplicar. Se eu achar que de fato é justo aplicar. O problema, irmãos, é que quando nós iramos e exigimos a vingança de Deus sobre alguém, é aquilo que Davi falou lá no Salmo 139, né? Senhor, o Senhor sabe que eu odeio os que te odeiam, e me aborreço do que te aborrece. Mas vê se está certo isso no meu coração. Examina e me guia pelo caminho errado. Porque até mesmo quando nós nos indignamos contra a opressão do ímpio contra Deus e as coisas de Deus, a tendência da nossa ira é sempre ser pecaminosa. Então Deus diz: olha, a sua ira não produz a minha justiça. Eu sei o que é justo. Eu sou o vingador, eu sou o juiz. Hebreus depois vai dizer, nós vamos ler lá: eu sou o fogo consumidor. A vingança me pertence. Ninguém te colocou como o vingador, o justo. Jesus é o justo, você não. Tá? Então, irmãos, se Deus de fato é o Senhor da minha vida, eu posso reagir às provações e às provocações com alegria, ao invés de ira ou amargura. Por isso ele vai dizer assim, aqui ainda no capítulo 12, que o amor seja sem hipocrisia, o verso 9 diz, né? Amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem,
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí ele vai caminhando mais, né, sobre a questão da paciência na tribulação, compartilhar necessidades, abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoeis, diz o verso 14. E o verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, ou seja, tem de empatia, né? Então veja, por que eu me iro e por que eu planto amargura no meu coração? Porque na verdade eu acho que eu sou mais justo do que o outro e que eu não posso levar, né, desaforo para casa. O que é isso? Exaltação do próprio eu. Não estou te falando que a gente não luta contra isso. Meu Deus do céu, eu luto com isso todo dia. Quando eu estou no trânsito e vejo um cara fazendo uma coisa que é contra a lei, aquele negócio borbulha dentro de mim. Esses motoqueiros andando na contramão, rapaz, só para poder fazer as entregas mais rápido. Isso me atormenta. O cara virar aqui na contramão, na frente da igreja, me deixa fora de nós. Eu fico louco. Porque um dia ele pode estar virando aqui e pegar uma criança nossa que está atravessando a rua. Então, o meu senso de justiça, mas não faz disso de mim o vingador, não faz de mim o justo, não faz de mim o juiz. E por isso eu preciso lutar mesmo com essa indignação. Mesmo que você fale assim, não, pastor, mas essa indignação é considerada justa. Não, porque ela me pode conduzir a pecar. Ela pode dar lugar ao diabo no meu coração. Porque aí eu vou ver uma infração do vizinho, eu vou ficar com raiva desse vizinho, eu vou brigar com ele. Pronto, já pequei. Então, é uma situação que eu tenho que estar em constante luta, se de fato Deus é o Senhor da minha vida. Vamos pegar alguns textos desse aqui rapidamente? Vamos lá, João 14, verso 15. Aí está mas é Romanos, tá, gente? Então, João 14, 15 vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus fala, se você me ama, você guarda meu mandamento. É a mesma coisa que ele vai falar no 21 aqui, né? 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o quê? Que me ama. Então, se Deus manda para que eu me regozije quando as pessoas me perseguem, para que eu não pague o mal com o mal, para que eu não busque vingança. Isso são todos mandamentos de Deus? Sim, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então isso são todos mandamentos de Deus. Quando eu não os obedeço, o que eu estou dizendo para Deus? Eu não te amo. Porque se eu te amasse, eu guardo os teus mandamentos. Só que aí eu sou seletivo. Que mandamento que eu vou guardar? Esse eu guardo. Esse aqui não. Não. Eu não posso ter um amor seletivo para com Deus. Ou eu o amo, ou eu não o amo. E aí, naquilo que eu tenho dificuldade em guardar, então aí eu vou buscar os mecanismos que a própria palavra de Deus me dá para vencer essa inclinação pecaminosa. Seja a ira, ou seja, o coração amargurado. Tudo bem? Romanos capítulo 5, está escrito em aí, mas está errado. É um Rzinho aí, depois você corrige, tá? Romanos capítulo 5. O verso 3 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até mesmo na situação adversa, Deus tem um propósito. É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta você ficar bravo com a tribulação. O que Deus está falando é o seguinte: você tem que aprender com ela. Porque a tribulação ela vai produzir perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, a esperança.
Até quando as coisas ruins acontecem, Deus tem um propósito nelas, para me ensinar alguma coisa, para me aperfeiçoar em alguma coisa. E eu preciso confiar nisso. Aqui ainda em Romanos, no capítulo 8, o verso 28, ele vai dizer, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, veja que todas as situações têm um propósito e cooperam para o nosso bem, para que fiquemos mais semelhantes ao próprio Cristo. Ah, pastor, então vão ser vaquinha de presépio para todas as coisas? Não, existem mecanismos bíblicos para você defender o que é justo e aplicar a justiça naquilo que, porventura, dentro da competência e da função que você tem na sociedade. Você vai fazer dentro da sua casa, como pai, como mãe, em relação aos seus filhos. Tem como. Mas entendendo que as situações de opressão, perseguição, tribulação, tudo tem um propósito segundo Deus. E o seu nervoso não vai mudar e não vai produzir a justiça de Deus. A sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Existem outros mecanismos. Né? Uma das coisas que a gente viveu recentemente, que é um desvio na prática cristã, né? Que a desobediência civil, que foi um tema tratado aí alguns anos atrás, principalmente por causa da pandemia, né? Lockdown, aquela coisa toda. Mas, biblicamente falando, irmãos, em nenhum momento os primeiros cristãos se levantaram à oposição de autoridade civil. Muitas vezes o que a gente usa de argumento, né, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não é esse o argumento geralmente que se usa? Então, obedecer a Deus do que aos homens, todas as vezes que foram usadas, as duas vezes que foram usado esse argumento, foram usados dentro de tribunais eclesiásticos. Nunca de ordem do magistrado civil. Toda vez que o magistrado civil determinava alguma coisa que era tribulação, perseguição e ruim para os cristãos, os cristãos se submetiam e oravam ao soberano dos soberanos, ao rei dos reis. O imperador falava, judeu e cristão vai embora de Roma. O que Paulo, Priscila e Áquila fizeram? Uma passeata? Sindicato dos cristãos em oposição ao imperador? Ou fizeram uma milícia para dar um tiro na cabeça do cara? Não, saiu de Jerusalém, de Roma, foi para Corinto, foi para Éfeso. Na hora que o imperador permitiu os cristãos voltar de novo, o que eles fizeram? Voltaram. Mas não era da vontade de Deus pregar o evangelho em todas as nações? E o imperador proibindo eles de pregar? Meu amigo, o povo sai, a gente evangeliza, uma hora nós voltamos, evangeliza quem ficou. Porque o padrão bíblico é que o magistrado civil, mesmo mais ímpio, ainda é ministro de Deus e tem um propósito sendo desempenhado. Deus não é soberano? Você não crê que Deus é soberano? Então Deus é soberano até mesmo com o ímpio que reina sobre o povo dele. Quando Paulo escreve isso, é um negócio interessante, ele escreve na época de Nero. Você conhece Nero na história? Gente boníssima. Né? Eu brinco toda vez que eu falo isso, que você não conhece nenhum ser humano chamado Nero. Você conhece? Agora, cachorro bravo você conhece. A gente dá nome de cachorro para Nero. O nome dele é Nero. Nossa, deve ser terrível esse cachorro. Não quero nem conhecer. Foi justamente na época dele, depois do Domiciano, ou seja, dos imperadores que mais perseguiram a igreja, que Paulo fala, sujeitai-vos às autoridades constituídas por Deus, por serem ministros de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver os cristãos se opondo à magistratura civil.
usa-se os mecanismos. Paulo era cidadão romano, então ele pediu o direito de ser julgado, usa-se os mecanismos, mas nunca se opôs. Agora, quando era um concílio eclesiástico, no caso, os judeus proibindo os apóstolos de pregarem Cristo, aí ele diz, olha, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mas o Sinédrio é que estava comandando Israel na época? Não. Era o Império Romano. O magistrado civil era o Império Romano. Os confrontos que eles tiveram foram dentro do âmbito religioso, ainda numa transição do judaísmo para o cristianismo. Se a liderança eclesiástica te impedir de fazer alguma coisa que biblicamente diz que você tem que fazer, que é função sua, então nesse sentido mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas quanto ao magistrado civil, não. A sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Não é gerando violência que você vai colocar o cristianismo. E o cristianismo, durante a história, né, as vertentes do cristianismo, não o cristianismo verdadeiro, errou em muitos sentidos. Pega a história da medieval, irmãos, as cruzadas, as inquisições espanholas, esse povo tudo aí. Em nome de Deus, o que esses caras faziam? Maiores atrocidades. Nunca Jesus mandou ninguém fazer um negócio desse. Fruto de um péssimo entendimento daquilo que Cristo de fato quer. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Efésios 4:31 nós já vimos, né? Que é longe de vós toda amargura, ira, gritaria, aquela coisa toda. Tiago, capítulo 1, esse nós não vimos ainda, eu convido você a abrir lá. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, que é a questão do se alegrar nas provações, né? Ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a ira. É isso que está escrito aí? Não. É o meu lado pecaminoso de vez em quando. Não está toda a ira. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, por passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, nada deficientes. Então, se o Senhor de fato é o Senhor da minha vida, eu posso reagir às provações e provocações com alegria, ao invés de ira ou amargura. Afinal de contas, Tiago vai dizer, a sua ira não produz a justiça de Deus. Vamos lá para Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vira aí algumas páginas só. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em todas as áreas que você vai atuar. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então a tendência é que eu me torne parecido com o Senhor da minha vida. E a ira pecaminosa não cabe aqui. 1 João, vira mais algumas páginas aí para frente, aí, 1 João 5, verso 3, ele vai dizer assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se ele manda para não irar, se ele ordena não produzir amargura, esse mandamento não é penoso, irmãos. É possível. E se ele coloca isso como um mandamento, eu posso obedecer. Mas vamos lá, vamos caminhar com a definição aí, né? Tanto da ira quanto da amargura, que é os dois
termos que estamos usando. A ira aqui, como eu já disse, inclusive na reunião de oração, existe uma perspectiva bíblica de uma ira não pecaminosa, né? Que é geralmente aquela contra a injustiça ou contra a oposição que é feita contra Deus, contra a sua palavra. Mas isso é apresentado nas Escrituras sempre na relação de Deus, né? Da ira de Deus contra os ímpios, aqueles que o desprezaram. Você pega Romanos 1,18, diz que a ira de Deus se revela justamente contra aqueles que desprezaram a Deus, que se revoltaram contra Deus. E é por isso que Deus os entrega a si mesmos, né? A uma disposição mental, a um desejo pernicioso e tal. Mas por quê? É a ira de Deus. Então, sempre em relação a Deus é algo justo. Toda vez que refere-se aos homens, aí é um negócio que ele diz, olha, não deis lugar a ira. Deixa esse trem passar, porque senão você vai acabar dando lugar para o diabo e esse negócio vai produzir muito mais situações ruins na sua vida do que você pensa. Então vamos lá, definição. Também conhecida como raiva, cólera, fúria, né? Aquilo que eu te falei, quando refere-se ao lado negativo, isso depende da intensidade, tá? Geralmente é isso. Ocorre em vários graus de intensidade, desde o aborrecimento ou irritação, a hostilidade ou até a ira violenta. Geralmente dura pouco. E tanto nós como os outros sabem que estamos com raiva. Quando você vê alguém irado, você sabe que o cara está irado. Não dá para esconder a ira. Você fica transtornado. Então as pessoas olham para você e falam assim, fulano está irado. E você sabe que você está irado. Então, ira é isso. E amargura, né? Vamos tratar aqui. Então, refere-se ao nosso ímpeto, né? O timos, que nós trabalhamos aí no encontro de casais, aí se você está, você vai lembrar. Nosso íntimo, né? Que é esse ímpeto. O íntimo é estar dentro do time. O time é esse ímpeto, essa pulsão, essa desejo, que geralmente são pecaminosos. Por isso que longanimidade, o termo grego, é suprimir o timo. É você suprimir o seu ímpeto, né? Que é a paciência. Então, refere-se ao nosso ímpeto e é constantemente confrontado pelas Escrituras como fonte de tragédias. Todos aqueles que se iraram na Bíblia acabaram gerando um problema maior, uma tragédia maior. Nós vamos ver isso mais para frente aqui no slide. Vamos lá agora definir a amargura. A amargura, também conhecida como ressentimento ou ódio, geralmente dura mais tempo, ou até décadas. A amargura geralmente é manter a raiva em segredo. Ali dentro tem que estar consumindo. A explosão está aqui dentro. A ira é externa. A amargura, interna. Na maioria das vezes, oculta, atrás de uma máscara de manifestação hipócrita e mentirosa, pelo sorriso e aparente calma que produz difamação e contaminação. Né? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12. Então, geralmente você fala assim, mas você ficou chateado? Você ficou com raiva? A pessoa fala, não. Só que dentro, ela olha para você e consegue ter, não, o que você falou, eu nem levei em consideração, está tudo bem. Sorrindo. Como se nada tivesse acontecido. Só que aqui dentro ela fala assim, espera que eu te pego na esquina e você vai ver o que eu vou aprontar com você. Sua hora vai chegar. Pode demorar 10 anos, mas sua hora vai chegar. É a raiva em segredo. O que diz aí Hebreus, capítulo 12, verso 15? Ele diz assim, por isso, cadê? Mais para frente, vou ler o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma, o quê? Raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, o que acontece? Muitos sejam contaminados.
A ira, irmãos, você explodiu lá e todo mundo viu o que você fez, você explodiu, você ficou com raiva, que lá te envergonha. Agora, a amargura, ela contamina os outros. Porque você está ali tranquilo e você fala assim, você viu o que aconteceu? Oh, pai. Aí você começa a difamar, você começa a criticar, você começa a apontar, e aí você vai contaminando os outros. A ira envergonha o cara que irou. Agora a amargura, ela dissemina de tal forma que ela contamina. Porque o cara vai usar aquilo de uma forma de vingança. Eu vou difamar o cara, vou falar mal, vou mostrar para outras pessoas como que ele é. Você viu? Você viu? Não, o cara é o problema. Aí ele vai difamando. E aí ele vai arrebanhando outras pessoas. Contaminando. Esse pecado é terrível, porque a Bíblia diz que através da amargura você promove a contenda. E aquele que é fazedor de contenda, a Bíblia diz que isso é abominável diante de Deus. Ainda mais se faz entre irmãos. Ele não acaba bem. Agora, começa com a raizinha. Só que como eu brinquei no início, alguns já estavam com a sequoia, a raiz já brotou, já virou árvore grande, né? Um baobazão, e a pessoa está ali. Você vê que... E outra, ela consegue conviver com quem ela tem amargura, porque ela quer até perto, que uma hora ela vai vingar. E é isso que é o grande perigo, que a Bíblia diz que nós, como igreja, precisamos observar, atentar diligentemente, para que ninguém do nosso meio tenha essa raiz de amargura, porque senão vai contaminar todo mundo. Quanto mais cedo você conseguir desmascarar um amargurado, melhor vai ser para a vida dele e para a vida daqueles que estão próximos, porque senão ele vai contaminar todo mundo. É tão terrível quanto. Não existe aqui pecado melhor ou pior. Tanto a ira quanto a amargura são destrutivos. Tudo bem, irmãos, até aqui? Vamos caminhar aí, quase o nosso tempo. Então, tanto a ira como a amargura acontece quando somos ameaçados, humilhados ou impedidos de fazer a nossa vontade. E é por isso que tem situações que não dependem da gente, que a gente ira contra Deus. Eu queria fazer tal coisa e fiquei doente, não pude ir. Deus, o que eu fiz? Por que comigo? O que é isso? Uma ira contra Deus. Porque eu fui impedido de fazer o que eu queria. E às vezes quando se trata de pessoas, né, às vezes o chefe, às vezes o patrão, às vezes o pai, você programou que você ia passear sábado agora, o pai fala, não, você não vai passear sábado, você vai me ajudar aqui que nós vamos consertar o galinheiro. Fui impedido de fazer a minha vontade. Eu vou fazer o quê? Vou ficar irado, ficar nervoso, ou vou ficar amargurado. Então, o que produz isso, geralmente, é ou ameaça, ou humilhação, ou um impedimento. É aqui que nasce tanto a ira quanto a amargura. Só que aí a gente vê que a maioria dos relacionamentos existe uma relação hierárquica, que a própria Bíblia estabelece. Onde eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, honrar as autoridades, aqueles que ele colocou sobre mim. E aqueles que ele colocou sobre mim, se ele fala determinada coisa que vai contra a minha vontade, o que se espera de um verdadeiro crente? Que se submeta. E com alegria. Entendendo que Deus fala comigo através daquela pessoa. Aí não, comigo não, eu não aceito. Não, fulano falou, eu não aceito. Não. Aí o cara fica irado, ou fica amargurado e contaminando todo mundo que está perto dele. Na verdade, demonstra o quê? Qual que é o problema? É o que o cara não aceita a posição que Deus deu para ele. E aí é rebeldia, em última análise, com a soberania de Deus. Com a grandeza de Deus, com o próprio Deus. Isso é a ira, isso é a amargura. A diferença, como eu disse, está na forma que ela se manifesta, né? Ou fora, ou dentro. Ou explosão, ou implosão. A raiva ou ressentimento.
No caso bíblico, só fazendo um parênteses aqui, quando fala que Deus ficou irado, né? Você está lá em Números 20, 25, e o próprio Jesus, né? Fica irado lá em Marcos 3:5. A situação lá do templo lá não coloca nem como ira, né? Mas textualmente Marcos 3:5 mostra que sim. Quer ver? Dá uma olhada lá em Marcos 3:5. Aqui a expressão aponta para a ira mesmo, né? Marcos capítulo 3, verso 5, diz assim: olhando-os ao redor, indignado e conteúdo com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu e a mão lhe foi restaurada. Jesus está aqui na sinagoga, a questão era se podia ou não curar o cara no sábado, e o texto diz que Jesus ficou indignado e condoído. Isso aqui refere-se à ira. Por conta do quê? Por conta da dureza do coração, né? Dos crentes da época. Então a indignação, a ira de Jesus foi por conta que o povo, que era para ser o povo de Deus, crente, que deveria reconhecê-lo como Messias, como Senhor do sábado e tudo mais, estava com o coração duro. Então aqui nesse caso a Bíblia diz que essa ira de Deus, né, que é apresentado como um atributo santo, e sua manifestação não está afirmada em pecado, mas na aplicação correta da justiça. Então a ira que Marcos registra a respeito de Cristo não é uma ira pecaminosa, né? Porque é um atributo santo de Deus, e Deus não pode pecar, como a própria palavra de Deus diz. Então essa indignação pela dureza do coração não caracteriza pecado. Mas todas as vezes que a Bíblia fala do sentimento no contexto humano, por conta do nosso próprio pecado, ela acaba sendo então um sentimento pecaminoso. Então vamos lá, o que a Bíblia diz, né? Na Bíblia a ira nem é sempre pecado, como eu disse, aquela que se refere a Deus. Ou, se você de um modo justo conseguir de fato ter uma indignação e um zelo com as coisas de Deus, e toda a ofensa a Deus e às coisas de Deus, né? Mas geralmente a nossa ira não para aí, a gente fica irado, até corretamente, mas isso acaba dando lugar ao pecado, porque a gente é influenciado pelo pecado, então o negócio complica. Então toda vez que a Bíblia fala da ira, que não como pecado, de fato está aplicando a Deus. Mas sempre encontramos aí uma exortação contra a ira humana, porque a ira humana de fato é pecaminosa. Então nós temos vários textos bíblicos que nos chamam a atenção para o fato de que não devemos irar, a uma ordem bíblica. Nós não vamos ter tempo aqui de ler todos esses textos, irmãos. Como a gente tem feito, depois eu coloco ele em PDF e coloco no grupo lá da igreja, lá do curso, né, do pessoal que está fazendo o curso, que aí você tem acesso a esses textos aqui. Mas todos esses textos são exortações para que a gente não ire, tá? Vamos pegar aí um que a gente ainda não leu. Vamos lá, Colossenses 3:8. Colossenses capítulo 3, verso 8. Você tem aí uma ordem. Ó. Agora, porém, despojai-vos. Lembra que despojar é uma palavra-chave, né? Para que haja mudança bíblica. Então, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. De tudo o quê? Qual que é a primeira da lista aí? O que está escrito aí? 3:8, eu estou. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem torpe, né, obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja, a Bíblia sempre quando trata da ira humana, ela pede, despojai, lança fora, pula fora disso. Não permita que isso invada o seu coração. Porém, a ira, ela pode e deve ser controlada na visão bíblica. Então você tem alguns textos bíblicos que apontam para a ideia de que é possível vencer
essa inclinação pecaminosa, seja da ira, seja da amargura. Né? Tanto os textos aqui que também vão apontar dentro dessa linha. Vamos dar uma olhada aí, vamos lá, Provérbios 15. Oi? Então, a questão é o seguinte, lembra que eu te falei da intensidade? Então, a ira, cólera, fúria, raiva, são termos que apontam para o mesmo pecado, mas com questão de intensidade. Lá no texto que nós lemos em Efésios, ele usa ira e cólera. Aqui ele usa ira e indignação. Geralmente são sinônimos. Eu não vou lembrar agora de cabeça se é a mesma palavra no grego, mas que aponta para esse sentimento e intensidade diferente. Estou indignado. Nossa, cara, fiquei muito indignado com aquilo. Puxa vida, não podia ter acontecido. É uma intensidade. A ira Isso, tá? Mas está tudo dentro desse mesmo pacote aí. Só vai mudar a palavra dependendo da intensidade que você coloca a sua justiça própria. Tá? Então vamos lá. Provérbios 15, 28. Vai nos dizer assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos, o que faz? Transborda uma. Você fala sem pensar. Isso é característica do perverso. O justo conta até 10, conta até 100, conta até 1000, pensa. Não vou responder dessa forma, não. Não, tá bom. Respira. Então a Bíblia diz que é possível vencer esse ímpeto, né, que me conduz a ir. Fácil fazer isso? Não. Mas é algo que pode ser treinado. É algo que pode ser treinado. Você vai ter sucesso 100%? Não, é um processo. Como todo aconselhamento trabalha com uma mudança, fruto de um processo. Mas se você traçar uma prática para pensar biblicamente, né? Nem se for para você mandar fazer um adesivo e colocar no painel do carro. Não sei, você vai usar mecanismo. É um processo de aprendizado. E aquilo vai te inculcar de tal forma que chega na hora, você tem um ímpeto. Você fala, não, calma, não vou falar. Vou respirar. Né? Eu tinha um presbítero lá em Matão que ele fala assim: toda vez que você for brigar com a mulher, pastor, você pega um copo d'água. Meu Deus, você vai mandar jogar esse copo d'água na cabeça da mulher, não é possível. O presbítero Sebastião Poli, ele falou assim: você pega um copo d'água e enche de água. Aí a mulher começa a falar, na hora que dá aquela vontade de se retrucar, você dá uma golada e enche a boca, e fica com aquela água ali na boca. Até ela terminar de falar. Aí você engole, aí depois você responde. Uma estratégia do presbítero Sebastião Poli. Toda vez que eu discutia alguma coisa, eu pegava um copo d'água, a pessoa falando sem encher, porque você está com a boca cheia d'água, não tem como falar. Aí você espera a pessoa falar, engole a água. A tendência de se responder mais suavemente vai ser mais tranquilo do que se você não tiver com a boca sem água nenhuma, a boca vazia, vai falar o que o coração está cheio. Então ia dar problema. Então ele usava esse mecanismo, né? Pastor, e serve qualquer coisa. Põe sempre um copo d'água perto na hora que o senhor for discutir com alguém. Né? Porque dentro da prática dele, do treinamento dele, era algo que dava certo para ele. Eu não sei se vai dar certo para você. Talvez eu até entenda, porque muita gente vem com garrafinha de água para a igreja. Tá? Mas, não sei se esse é um mecanismo, talvez dê certo. Mas é algo que você pode treinar para controlar aí o seu ímpeto. Ok? Vou falar aqui de gente na Bíblia que ficou irada e que se deu mal. Né? Nós não vamos abrir os textos, mas só para você ter uma ideia. Primeiro da lista aí, óbvio, Caim. Né? Deus, inclusive, falando com ele, que o pecado jaz à porta, que o desejo seria contra ele, que ele teria que dominar, só que movido por inveja, ele foi irado, e o que ele fez com o irmão? Matou. Então, a ira gerando morte.
Você tem a história de Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó, que lá em Gênesis 49, também por conta da irmã, ficam bravos, vai lá e matam um monte de gente, e isso acaba gerando divisão familiar. A ira, gerando morte, destruição e divisão na família. Você tem o exemplo de Saul, lá em 1 Samuel 20, que quis matar o próprio filho, né? Gerando brigas familiares. A ira gerando dissensão. Você tem Naamã, que era sírio, era leproso, texto lá de 2 Reis 5, 10, 14, e aí ele perguntou, o que eu faço então para ser curado? Aí mandaram ele lá tomar banho lá no Rio Jordão, ele ficou irado. Eu tenho rio melhor aqui na minha nação e tal, ele ficou irado. Aí, o que resolveu isso para ele? Nada, continuou doente, sofrimento. Só depois que ele reconheceu, foi até o profeta, entrou no Rio Jordão, tomou os 7 banhos lá que o profeta tinha mandado, aí o sofrimento se foi. Mas enquanto ele ficou irado, resolveu o problema dele? Não, só trouxe mais sofrimento para ele. Outro exemplo, Uzias, mesma coisa, foi confrontado porque fez coisa errada em relação à casa do Senhor, né? O profeta o sacerdote chamou a atenção dele, em vez dele se arrepender, ele ficou irado. Como consequência, Deus deu lepra para ele, ficou doente, ficou leproso por causa da sua ira contra o representante de Deus. Jonas foi pregar lá, o povo se converte, ele fica irado porque os caras se converteram. Aí Deus repreende, a ira gera repreensão, né? Sem falar na humilhação, porque Deus humilha, né? Porque permite nascer lá uma ervezinha, o cara insiste em vai, depois Deus vem seca, então, para humilhar. Eu sou Deus, meu amigo. Eu que sou eu. Você não é nada. Então a ira gerando repreensão e humildade. E você tem o caso de Simão, né? Da onde vem o termo simonia, que quis comprar a bênção dos apóstolos. E aí o texto vai dizer que Pedro expõe ele publicamente e envergonha ele publicamente porque ele quis comprar o dom do Espírito Santo, né? Então aqui você tem um exemplo de Pedro publicamente confrontando uma prática pecaminosa de um indivíduo, né? Que é algo que muita gente hoje acha que não pode ser feito, né? Mas você tem mais um exemplo aqui que eu não cito lá naquele lugar lá, mas que serve também, que é Pedro público. O texto, se você for ler lá Atos 8, você vai ver que ele publicamente expôs Simão a uma humilhação por ter tentado comprar a bênção de Deus. E aí Simão fica tiririca da vida, fica irado, né? E aí depois ele repensa bem, aí pede perdão, porque Pedro fala, e se arrepende não, para você ver, que Deus pode fazer. Aí ele pergunta, então ora por mim e tal. Mas a ira só traz tragédia. Agora, como vencer a ira? E entrando mais aqui na parte final do nosso estudo, nós temos 2 perspectivas. Primeiro, o mecanismo humano, mecanismo egoísta. Então, inclusive, a psicologia, que é humanista, o que ela vai dizer para você? Para você vencer a ira, você tem que extravasar a sua ira, né? Coisa assim, você libera a sua raiva, a catarse, né? Então, que é justamente a libertação das suas emoções reprimidas, né? Vai lá dar um soco no batente da porta, morde o pé da mesa, vai falar. Ou então, entra numa academia de boxe. Aí você põe lá, imprime o rosto da sua sogra, põe lá no saco e vai lá. Tá, você extravasar a sua ira. É assim? Você vai vencer a sua ira, sua amargura, sua raiva? Não é extravasar. É justamente reprimi-la. O indicativo bíblico vai na contramão disso. Outra perspectiva da psicologia humanista vai dizer que você tem dentro desse extravasar, que é um perigo que isso acontece, é que isso vai te conduzir a agredir quem se levanta contra mim. Você não pode levar desaforo para fora. Você tem que falar o que você precisa, o que você pensa. E aí pelo menos você,
Pronto. A Bíblia diz que eu tenho que pensar antes de falar. Eu não posso agredir as pessoas, nem com palavras e muito menos com violência. Né? Eu tive uma experiência, sábado passado, numa interlocução com um colega pastor, e ele falou uma situação estava errado, aí eu o corrigi. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu corrigi? O cara já virou um pandemônio. Aí falou o bicho para mim, não sei o que, tarará. Eu fui atrás dele para conversar, para resolver. Não quero saber, não. Falar com você. Fulano, vem cá. Você está sendo menino, rapaz? Se a minha palavra te magoou, então você me perdoa. Tá, tudo bem. Aí o que aconteceu? À noite, aí o cara teve que me ligar para pedir perdão para mim. Porque senão vai ficar muito chato, né? Perdoa, meu irmão, tranquilo, entendi perfeitamente, fica em paz. Mas dentro da perspectiva humanista, você agredir aquele que se levanta contra você é uma maneira de extravasar a ira. Não é. Você está criando mais confusão. E se você é crente de fato, você vai ter um trabalhão, porque depois você vai ter que pedir perdão. E é difícil pedir perdão, hein, gente? Então é mais fácil você não fazer nada para não ter que pedir perdão. Luta com ímpeto é mais fácil do que você ter que consertar depois. Um outro problema dessa linha egoísta, humanista, é que você acaba descontando naqueles que não têm culpa de nada, né? Você descontar naqueles que sei que me amam. Então, você vem irado do trabalho, aí você chega em casa e desconta na esposa, nos filhos, no cachorro, não é assim? Perspectiva egoísta, humanista, não faz você resolver a sua ira, faz você descontar em quem não tem nada a ver. Revoltar-se internamente, né? Ou então, não estou bravo não. Acabou de quebrar a porta lá, não sei o que, todo mundo está vendo que você está... Não estou bravo não. Ou tentar fugir da situação. Essa é forma pecaminosa, egoísta, humanista. Ou justificar a ira como sendo uma indignação justa. Mas você não acha que eu tinha razão de dar um soco no meio da cara dele? Ele falou isso de mim? Aí você tenta ainda se justificar que aquela ira foi algo... Não, você tinha que ter feito isso mesmo. Você vai perguntando até achar um cara. Não, é verdade, você fez, está certinho. Isso não é solução. Né? Então, não dá para vencer a ira e a amargura com esses métodos humanistas e egoístas. Transferir a culpa ou não reconhecer que aquilo é ira. Não, mas eu fiquei irado porque ele que me tirou do sério. Sempre vai ter alguém para te tirar do sério mesmo. Mas a culpa é sua que saiu do sério. Porque mesmo que Satanás venha te tirar do sério, meu amigo, você que tem que lutar contra a sua inclinação pecaminosa. E não é falar que o diabo me tirou do sério. Né? Ou como os molecada brincavam quando era... Né? O fulano estava bravo, o outro pegava um pedaço. Não pega não, senão o diabo tenta. Não, o diabo não tenta nada. É você que quer extravasar a sua ira mesmo. Mas é mais fácil você jogar a culpa no cão chupando manga, não é verdade? Mas não, isso aqui é uma metodologia egoísta, humanista, não vai resolver. Agora, vendo a perspectiva bíblica, que é o que nos interessa dentro do aconselhamento bíblico, como que eu posso auxiliar o meu aconselhado a vencer, então, a ira ou a amargura. Então, o primeiro elemento aí do aconselhamento bíblico, você precisa entender, né, o problema na visão de Deus e mostrar para ele o problema na visão de Deus. Porque às vezes ele acha que ficar irado não é pecado. Que ficar amargurado não é pecado. Então, você tem que mostrar para ele que é fruto do egoísmo e da falta de misericórdia e compaixão. Tanto a ira quanto a amargura. É falta de domínio próprio. Falta de controle. E aí você tem todos aqueles textos que nós já trabalhamos que servem para apontar a Deus, mostrando que isso é uma prática pecaminosa. É um sentimento de que Deus não é justo. É uma insatisfação com a soberania de Deus em sua vida. Em última análise, a sua ira sempre é uma ira contra Deus.
Porque você acha que dentro da soberania de Deus ele não está fazendo o que deveria fazer para você. E a ira ou a amargura faz de você juiz no lugar de Deus. E tenta aplicar a vingança e a justiça com as próprias mãos ou mediante mecanismos pecaminosos. A difamação, puxando o tapete, falando... Então você tem que entender que a ira e a amargura é um problema na visão de Deus, fruto do nosso pecado. Onde eu estou, na verdade, em rebelião, não contra o meu próximo, mas em última instância, contra o próprio Deus. Se o aconselhado ele não entender que a ira dele ou a amargura dele é um pecado contra a própria soberania de Deus, porque eu estou tentando usurpar o lugar de juiz e de a quem a vingança pertence, ele não vai entender que aquilo tem que ser deixado e mudado. Então você tem que fazê-lo entender o problema na visão de Deus. A Bíblia diz que você continuar dando vazão à sua ira, ou fazendo brotar, raízes de amargura no seu coração, na verdade você está se revoltando contra o próprio Deus, que é juiz, que é soberano, e a quem a vingança pertence. Não é extravasando mais que você vai resolver, mas reconhecendo que essa sua postura é uma oposição, em última análise, ao próprio Criador, ao próprio Deus. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, dos 4 elementos aí, o segundo elemento, é que você tem que trazer esperança, Então você vai mostrar para ele que apesar da ira e a amargura serem tratados como pecado contra o próximo, contra o próprio Deus, existem mecanismos para que nós abandonemos tanto a ira quanto a amargura. Existem vários textos que apontam para isso. Se Deus fala para nós despojarmos disso, é porque é possível. A Bíblia diz que aquele que é pacificador é bem-aventurado porque será chamado filho de Deus, ao invés daquele que gera contenda, briga, confusão. Então você vai enchê-lo de esperança que é possível agradar a Deus e suprimir essa ira ou amargura para glorificar o nome do Senhor. Aí você tem vários textos aqui que te ajudam nesse sentido. E, ao mesmo tempo, dizer, olha, se você está se sentindo injustiçado, não se esqueça, Deus diz na sua palavra que Ele é o nosso juiz, o nosso justo juiz. Ele se levantará contra as nossas injustiças, as injustiças que nós recebemos. Confia nele. Você está querendo assumir uma posição que não é sua. Você está querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas não pertence a você. Isso vai te conduzir à prática pecaminosa. Isso não vai te conduzir à cura. Vai te conduzir a uma escravidão. A pessoa que deseja vingança, irmãos, ele fica escravo do desejo da vingança. Quantas e quantas pessoas simplesmente deixam de viver porque o foco dela é simplesmente aplicar uma vingança. Então você tem que trazer, olha, entregue isso ao Senhor. Ele, na sua justiça, vai fazer o que tem que ser feito. Então apresentar que esse desejo e o alimentar da vingança, da ira, da raiva, do ódio, do ressentimento, da amargura, isso só vai trazer mal para a gente mesmo e para as pessoas que estão perto de nós. Inclusive, temos aqui exemplos de pessoas que ficaram iradas e trouxeram consequências trágicas para o contexto que elas viveram. Terceiro ponto aí, o terceiro elemento. Dentro da mudança bíblica, você vai ter auxiliar o aconselhado sobre aquilo que ele precisa aprender, despojar, revestir e renovar. Esse aqui é o processo da mudança. Então, como nós vimos lá em Efésios, capítulo 4, nós temos lá que devemos tirar toda a ira, a cólera, a amargura. Volte lá, abra a Bíblia lá, se você puder. Efésios 4, especial do 29 em diante. 26, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aí o 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é esse torpe? A gente acaba simplificando essa palavra torpe como se, palavrão, né? É muito mais que isso. São palavras que ferem, né, os bons costumes, a decência, a moral, o caráter, né? Que difama, que é infame, que é indelicado, indecoroso. Então, palavra torpe não é simplesmente o palavrão em si, é tudo aquilo que não edifica, tá? Então ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim aqui a única que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, longe de vós, aí eu despojar toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda a malícia. Então, esse é o despojar. E o revestir, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Então, você vai ter que ensinar, primeiro, que Deus é o justo juiz. Romanos 12, 19 é o texto, né? A mim me pertence a vingança. Retribui o mal com o bem. É isso que você tem que aprender. Enquanto você não colocar na sua cabeça, mudar o seu pensar para o pensamento bíblico, você vai querer resolver o problema de acordo com aquilo que você acha justo. Então, o que você vai aprender para colocar um pensamento, pensar biblicamente? Deus é soberano, Deus é o justo juiz, a vingança pertence a Ele, e o que Ele espera de mim é que eu trate os outros com compaixão. Não adianta, a minha ira não produz a justiça dele. Isso eu tenho que colocar na minha cabeça. Segunda coisa, despojar. Palavra torpe, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. O que eu vou revestir? Benignidade, compaixão, misericórdia e perdão. Esse é o revestir que o texto sagrado nos apresenta, tanto aqui quanto Tiago, Colossenses e tanto outro lugar. Revestir de virtudes. O cara veio e falou, você vai ter compaixão. Coitado, cara. E ele acha que ele é alguma coisa. Vai morrer, vai feder igual a todo mundo. Não adianta o fato de você ficar bravo, irado, violento. Você mudou o jeito de pensar biblicamente, você vai mudar o jeito de falar. E você vai começar a falar biblicamente. E mais do que isso, mudou o pensamento, muda a palavra, muda a ação. É um processo, mas é isso que você tem que se revestir. E renovar. Fui perdoado primeiro e fui alvo da longanimidade de Deus. Então eu posso transferir isso para os outros. É o final aqui do verso 32, né? Então antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você não está fazendo porque você é bonzinho. Porque na verdade você já foi alvo dessa graça, dessa bondade. Então, assim como Deus me perdoou, o que espero, e eu toda hora estou confrontando e rebelando contra Deus, então mesmo aqueles que se levantaram contra mim, como eu fui alvo do perdão, eu também estou disposto a perdoar. Ser compassivo, benigno, longânimo. Então, esse aqui é o terceiro elemento que você vai ensinar o cara a despojar e a revestir. E aí, o último ponto, o quarto elemento aí da prática, né, de mudança bíblica, é definir uma prática bíblica. E aí a questão prática. Então eu sei o que eu tenho que despojar e sei do que eu tenho que revestir. Mas como? Então aí você vai direcionar a pessoa para esse processo. Você vai separar textos bíblicos para que ela medite, para que ela escreva, aquela brincadeira, né? Pega esse texto bíblico, faz um adesivo, põe no painel do carro, né? Põe na geladeira, na porta da geladeira, algo para você encucar. O celular, você vai... Práticas bíblicas para mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. E aí vai ser exercício. Né? Eu lembro que na época eu era seminarista,
morava quando eu ia com o meu carro, às vezes eu ia sozinho para o seminário, porque às vezes não dava para os outros colegas irem, ou porque eu tinha uma aula diferente. Eu voltava de carro, e eu lembro que, dependendo do estilo de música que estava tocando no carro, eu ficava mais irritado ou menos irritado com o trânsito. Não sei se você já se percebeu disso. Aí, como uma prática bíblica, eu fiz, então eu vou mudar o meu playlist aqui do carro. Aí só põe música tranquila. Eu tinha uma época que aí no carro estava sem nenhum CD e tal, aí tinha uma emissora de rádio lá em São Paulo, chama Alfa FM. Não sei se você já ouviu a Alfa FM. Só música clássica. Aí, às vezes eu chegava em casa e falava, nossa, demorou para você chegar hoje, Cláudio? Eu vim tranquilo. Até bicicleta estava me ultrapassando. Você vinha. Então, uma prática. Você vai desenvolver uma prática que vai te auxiliar. Se eu pusesse lá Rock FM, provavelmente eu ia fazer São Paulo, Guarujá em 30 minutos e briguei com tudo quanto é caminheiro que eu passei perto. Então, veja, são mecanismos. Aí na prática você vai usar mecanismos aí. E enumere atitudes negativas e positivas, né, para vencer a causa da ira e amargura. Esse negócio de viajar, de trânsito, sempre é um negócio que eu sei que é um gatilho para minha raiva, para minha ira, para minha cólera e tal. Então, ia viajar, esse negócio de pedágio, para mim, é um trem absurdo. Na minha cabeça, no meu senso de justiça, todo caminhão tinha que sair de fábrica com o tag da cobrança automática. Porque o cara vive disso, ele está na rodovia todo dia. Eu que sou o carro de passeio, que vou usar a rodovia, sei lá, uma vez na vida, outra, sabe lá quando, não tenho a necessidade de ter um negócio desse. Mas eu chegava na praça de pedágio, aí tinha lá 4, 5 caminhão parados na cobrança manual, e eu tinha que ficar atrás desse cara. Não é possível. Esses caras passam aqui todo dia. É a vida do cara. Põe o bendito tag aí para pagar automático, para deixar o carro de passeio livre, quando o dia que ele for passear, ele não fica pegando caminhão aí. Aquele até me indignava, mirava. Ainda, principalmente quando estava viajando à noite, a Clarissa dormia. Aí estava chegando na praça, tinha que pegar o dinheiro ainda para pagar o bendito. Chegar lá, aquele punhado de caminhão na frente. A Clarissa sonolenta, me dava as moedas erradas. Ai, meu Deus do céu. É um terror. O que eu fiz agora? Pus bendito tag. Foi, então agora o carro tem tag. Não reclamo mais que está demorando para pegar o dinheiro, ou porque pegou o dinheiro errado, era 60 centavos, ela me deu 30. O mecanismo. Porque eu sei que é uma situação que me irrita. Então, estou confessando aqui o meu pecado para vocês. Então o que eu faço? Olha, tem como deixar de viajar? Não tem, porque a gente precisa viajar. Então o que você faz? Vou facilitar, vou usar. Paga lá, não sei quanto. Paga, é o preço da paz. Pronto. Então, ali eu identifiquei um problema que eu tinha que me trazer irritabilidade e eu procurei uma forma prática de solucionar. Para mim, lá o valor que paga por mês lá, é mais tranquilo do que criar aquela irritação, seja ficar parado lá atrás daquele monte de caminhão, ou na hora de pegar, cai moeda, vira aquele rolo. Você já sabe muito bem, se você já dirigiu você como motorista para pagar pedágio, você sabe do que eu estou falando. Procure um mecanismo para evitar que você fique irritado. É isso que você vai trabalhar aqui nessa prática bíblica. E aí eu quero pontuar com vocês, para a gente terminar, alguns indícios bíblicos para vencer a ira e a amargura. Então vamos lá. Usando aí os 4 elementos para definir essa prática bíblica, primeiro, a Bíblia diz para você ter tranquilidade, você tem que ter uma vida cheia do Espírito. Efésios 5 vai dizer,
Não vos embriagueis com vinho, no qual há briga, no qual há dissolução, na hora que dá confusão. Mas enchei-vos do Espírito. E aí o verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou como Efésios diz, considerai o outro como superior a você. A tendência é você começar a trazer paz ao seu coração. Além de encher-se do Espírito, você precisa andar nele, né? Andar no Espírito. Gálatas 5. Produzir o fruto do Espírito. Que é, dá uma olhada lá. Gálatas 5, 22. É o que você tem que revestir, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, eu preciso revestir dessas virtudes. Para isso eu tenho que ter vida espiritual, me encher do Espírito. Então eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou estar mais na presença do Senhor, porque isso vai produzir o fruto do Espírito em mim. O que mais? Revestir-se das virtudes cristãs. Você pega lá Colossenses 3 e diz, revesti-vos, pois, como eleitos e amados de Deus. Aí tem lá uma lista de virtudes. Dentre elas o perdão, dentre elas a instrução bíblica, vários. A humildade. Eu vou começar a colocar isso como alvo. O que mais? Fugir de situações e companhias em que você é tentado a ficar irado ou amargurado. Você pega Provérbios capítulo 1, do verso 10 e 16, diz assim, para o jovem, né? Jovem, não vá atrás daqueles que te chamam para fazer algo violento. Ouça o seu pai e sua mãe. Depois você pega lá o texto de Provérbios. É um texto lindo esse. Mostrando que é o seguinte, se você for andar com gente violenta, a tendência é que você também fique violento. Então, fuja dessas companhias, né? Pessoa que é amargurada, que a pessoa só reclama, só critica, só frustrada na vida, uruca. Ela não consegue enxergar nada de bom em lugar nenhum, tudo é ruim, tudo é mal, tudo não sei o quê. Deixa de lado. Porque uma pessoa assim, ela vai te influenciar e você vai ficar amargurado também. Já teve experiência nesse sentido? Você chega para ela a vida não presta, ninguém presta, todo mundo não vale nada, é tudo errado, não sei o quê, o céu está sempre cinza. Até na primavera, quando as flores abrem, ela fala, mas vem a abelha também. Não é assim? Essa pessoa ela vai te encher de amargura. Então você fala, fulano, infelizmente não dá. Fulano, cara, você precisa ser mais grato. E você está me influenciando, eu estou ficando muito crítico, muito reclamão, não dá. Então, fuja, é uma prática bíblica. Né? Salmo 1, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Né? Foge desse povo. Procura gente que vai ser boas influências, né, para você. Como diz lá Filipenses 4:9. E confesse o seu pecado, irmãos. Como a gente sempre tem dito, né, o nosso pecado tem nome e sobrenome. Quando a gente diz, Senhor, perdoa os meus pecados, é um negócio muito generoso. Deus sabe, você sabe também aonde você tem maior dificuldade. Senhor, eu tenho pecado tal coisa. Senhor, eu tenho sido muito irado, pai. Eu preciso da ajuda, me perdoe. Você precisa confessar, porque quando você vai confessando o nome do seu pecado, aquele negócio vai te incomodando. Você fala, não é possível, vou chegar diante de Deus, pedir perdão de novo desse negócio. Eu preciso ter vergonha na minha cara, mais uma vez. E aquilo vai te ajudando a lutar contra a sua própria inclinação. Né? Tiago 4 diz, confessai os seus pecados uns aos outros. Né? É importante você dizer para eu tenho dificuldade com isso, porque as pessoas crentes verdadeiros, vão te ajudar a vencê-los. E peça ajuda a crentes maduros, que é o texto que eu citei agora, Tiago 5,16, na verdade,
que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, e assim serão curados, né? Quer ver? Vamos ler aqui exatamente como que está, para a gente finalizar. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A amargura adoece, irmãos. Eu preciso confessar o meu pecado. E aí as pessoas, uma vão orar pelas outras, a oração do justo vale muito para eu ser curado. Curar a minha alma. Pessoa amargurada, meu Deus do céu, isso traz inúmeras enfermidades, né? Então, quanto mais cedo eu for benigno, compassivo, perdoando-vos, o perdão aqui é determinante, mas eu vou vencer a ira e a amargura. Então, aqui, todos esses pontos aí. E aí, para concluir, irmãos, então lembre-se, o aconselhamento bíblico é um instrumento poderoso, determinado pela própria Bíblia, né, para a nossa mútua cooperação. E a vida cristã ela pode ser vivida plenamente em todas as áreas e conduzir-nos a experimentar das promessas que Deus tem para nós, de modo a viver uma vida abundante, cheia de paz e feliz, mesmo na realidade do mundo caído. O aconselhar-vos mutuamente, que a Bíblia manda, nos conduz a ajudarmos uns aos outros para experimentarmos das promessas que Deus tem para nós, e a vitória sobre a ira e a amargura, biblicamente falando, é possível se nós tão somente aplicarmos os princípios que a Bíblia nos ensina. Tudo bem?